Olá, meus queridos, estou aqui de volta e nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco complexo para alguns, um pouco polêmico para alguns, não tão polêmico para outros e para outros uma fonte de mistérios, uma fonte de deleite, que desejam saber mais sobre esse assunto, que é sobre a reencarnação. E eu irei falar sobre a reencarnação na visão do Neville. Irei explicar também que existem diversas linhas diferentes que pregam, que ensinam, que falam sobre a reencarnação. Embora todas tenham pontos em comuns, também existem pontos de divergências, mas todas concordam com a reencarnação. E você? O que você acha sobre a reencarnação? Diz aí, escreve aqui embaixo nos comentários. Você acredita que existe ou que exista reencarnação? Ou você não acredita? Ou você tem dúvidas sobre esse assunto? Ou você acredita já sobre a reencarnação? Ou você já teve alguma experiência que você consegue, por conta própria, comprovar isso? Enfim, deixa aqui embaixo, vai ser muito bacana eu ler o seu comentário. E para os próximos que vão ver esse vídeo também, que irão ler os comentários aqui embaixo, com certeza, irá ver o seu comentário. O seu comentário pode dar uma luz aí, um insight para outras pessoas. Então é muito importante deixar um comentário em alguns vídeos, alguns conteúdos que acaba ajudando outras pessoas. Então deixe aqui embaixo seus comentários do que você acha desse assunto. Você acredita, não acredita? Você sente arrepios, né? Tem pessoas que sentem arrepios só de falar em reencarnação, né? Tem gente que fica assustada com esse assunto. Deixe aqui embaixo que será muito bacana para eu ver e para os outros verem também. A reencarnação é um assunto falado há milênios, há séculos nesse planeta. Os egípcios já falavam, tinha uma linha de segmento de estudos para se preparar para o pós-morte, né? Os gregos, filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, Herodoto, todos esses filósofos falavam sobre a reencarnação. Eles tinham a linha de seguimento e crença deles. O sufismo, que é uma linha mística do islamismo, eles também têm a linha de seguimento sobre o processo pós-morte e renascimento. Os primeiros cristãos, né, os cristãos gnósticos, ou os cristãos primitivos, conhecidos assim também da primeira era, eles têm a crença na reencarnação e suas comprovações. Os celtas, os druidas, os nativos, povos da Austrália. E aí nós vamos para onde a coisa é mais clara e mais detalhada, né? Não que os outros não sejam, mas lá, nesse continente, a coisa é bem mais profunda e clara sobre o assunto, que é no Oriente. O hinduísmo, o budismo, o jainismo, taoísmo, todos eles compartilham da ideia de reencarnação, só que de forma diferente também. Eles têm seus pontos de divergência, né? Em alguns pontos eles discordam, embora todos concordem com a reencarnação, mas eles discordam em alguns pontos. O hinduísmo tem uma forma de ver, o budismo também, o jainismo também e outras tradições. E eu trato sobre esses assuntos de uma forma mais detalhada dentro do meu treinamento, a Academia do Despertar, né? O curso Academia do Despertar, que inclusive eu falei no vídeo anterior e vou voltar a lembrar para você aqui, para vocês de um modo geral, que na quinta-feira nós temos um encontro, uma live, onde eu irei falar sobre o módulo de sobrevivência e criatividade, a diferença que existe e que a grande maioria das pessoas estão vivendo no módulo de sobrevivência, mas dá para mudar para o módulo de criatividade, que é um módulo, ou seja, um estilo de vida muito diferente. Irei falar sobre isso na live e nessa live também irei estar abrindo as inscrições para o curso Academia do Despertar, onde eu trato desses assuntos em um passo a passo, não só sobre esses assuntos, né? Muita coisa. Também sobre a parte financeira, enfim, muita coisa. Inclusive, dentro do treinamento eu deixo claro que existe uma diferença entre sonhar e despertar.
Despertar é uma coisa, sonhar é outra. E as pessoas confundem completamente esse assunto e estão sonhando, imaginando que estão despertando. Mas aí é um outro assunto também que precisa e necessita um passo a passo, né, para poder ficar claro. Vamos ver a visão que o Neville tinha sobre a reencarnação. A maior parte dos ensinamentos do Neville e a maior parte da sua vida, ele dedicou-se a ensinar sobre a lei. Desde quando ele adquiriu os conhecimentos com Abdullah e começou a ter suas próprias experiências, ele passou muitos e muitos anos, quase 30 anos, ensinando sobre a lei. E o que é a lei? É o uso da imaginação, né? O uso da concepção. Você usa a sua imaginação para realizar conquistas materiais, manifestações materiais, conquistarem as coisas. Dinheiro, saúde, relacionamentos, uma vida materialmente confortável. Como vocês já sabem, aqui nos vídeos que tem que eu falo sobre isso, né? E outros vídeos que existem aqui na internet, no YouTube. E também a coleção de livros O Despertar da Consciência, que é o livro que fala sobre a lei, os ensinamentos do Neville, os 7 livros sobre a lei. Só que na última década, na década de 60, Neville começou a ter umas experiências diferentes das que ele tivera ao longo da sua vida. E aí ele passou então a falar sobre a promessa, que inclusive nos anos seguintes ele intensificou ainda mais esse assunto da promessa. E aí nos seus últimos anos ele só falava sobre a promessa e não mais sobre a lei. E aí ele começou até mesmo dizer que através da lei é possível as pessoas conseguirem fortunas, conseguirem fama, sucesso, conseguir muitas coisas materiais aqui nesse plano. Porém, ela não estaria fazendo nada significativo. Não estaria vivendo o propósito de Deus, vamos dizer assim. Não que Deus castigue ou puna a riqueza. Não é isso, não confunda, ok? É que, assim, na visão dele, na visão de todas as outras tradições antigas que eu já falei, se a pessoa passa apenas ocupado nesse mundo, lutando para conquistar coisas materiais, para conseguir riquezas, mas não trabalha para despertar, para acordar de fato, a pessoa não estaria fazendo nada realmente de valioso. É como diz a Bíblia, né? Estaria apenas acumulando coisas que traça, ladrões roubam, e não despertando para Deus. E aí o Neville começou a falar sobre isso, que era mais importante a promessa do que a lei. Que inclusive se a pessoa trabalha na promessa, ela consegue coisas materiais também. Mas se ela trabalha e foca só na lei, ela só conseguiria coisas materiais e não despertaria para o reino dos céus. Consequência, essa pessoa, esse indivíduo morre, aí ele renasce instantaneamente, de acordo com a visão do Neville, em outros planos, em outros mundos. E ele simplesmente daria continuidade à mesma vida que ele tinha antes. Claro, não com o mesmo corpo ou as deficiências que ele tinha ou velho. Por exemplo, a pessoa morreu velho aqui nesse plano. Ela renasce em um processo natural como uma criança, né? Um bebê em outro plano. Mas aí ela vai crescendo e vivendo as mesmas dificuldades e progressos que ela teve nessa vida. Ou seja, doenças, limitações, disputas, conquistas também, né? Casamento, envelhecimento e morte. E aí renasce de novo em outro plano, ou volta aqui para esse plano. Enfim, fica andando nas várias dimensões do universo, mas sem de fato acordar para o reino dos céus, que ele fala sobre esse reino dos céus como sendo um corpo de luz. Uma vez que o indivíduo adquiriu o corpo de luz ou a consciência crística, ele não precisa mais retornar a um corpo, né, a uma forma limitada, que de acordo com os ensinamentos das tradições orientais é o karma, né? E o que o Neville está falando aqui é a mesma coisa, o karma. Só que o karma não é um castigo, o karma é uma questão de lei, de causa e efeito. Causa e efeito. Se o indivíduo passa essa vida só ocupado em conquistar coisas materiais, mas não desperta para a consciência crística ou para o corpo de luz, ele apenas
nasce de novo e continua. Agora, esse nascer de novo e continuar, aí existem várias divergências, né, que eu acabei de falar um pouco mais no início desse vídeo, que cada um tem a sua forma, seu processo, e não irei alongar sobre isso aqui, porque não é nosso objetivo. Eu falo sobre isso dentro do treinamento. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, não perca a oportunidade de vir para esse treinamento e saber sobre isso e muito, muito mais coisas. Mas o Neville, ele falava que o objetivo principal que o homem deveria ter era despertar para o corpo de luz. Despertar para que nunca mais ele precise retornar a um plano inferior, como a Terra ou outros planos, mas que ele ascenda, ele vá para planos superiores. E aí o que aconteceu? Muitos dos seus seguidores na época não gostaram dessa ideia. Alguns se afastaram dos ensinamentos dele. Enfim, como hoje, né? Se fosse pregado isso, muitos não iriam gostar dessa ideia. Hoje, muitos têm uma afinidade muito grande com a lei, que é conquistar coisas materiais. Mas sobre a promessa, muitos não se sentiriam muito confortável com essa ideia de trabalhar para a promessa. E aí, nos últimos anos, ele dedicou intensivamente a isso, até seus últimos dias, né? Até seu último dia, na verdade, e partiu desse plano e deixou esse conhecimento que está no seu livro A Lei, a Promessa e a Ressurreição. No livro O Despertar da Consciência não trata sobre esse assunto, porque está os seus primeiros 7 livros que trata sobre a lei. Essa foi a visão do Neville em seus últimos anos, o que ele passou então a explicar e a ensinar sobre a promessa. E aí, o que você achou desse assunto? Você gostou desse assunto, dessa ideia? Qual a visão que você tem agora sobre esse assunto? Você acredita ainda que não existe a reencarnação? Você acredita? Enfim, deixe aqui embaixo nos comentários, vai ser muito, muito bacana para eu ver o seu comentário, ok? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Desejo muita luz, sucesso para você e trabalhe no seu corpo de luz, ok? Ser de luz, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.